Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para vocês, estudantes de graduação e de pós-graduação na área de administração, para ampliarem os seus conhecimentos utilizando o conteúdo destes programas como atividade complementar aos seus cursos, à sua formação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é a importância da gestão de custos. Para isso, eu já estou aqui ao lado do nosso convidado, o professor Renato Felipe Medeiros. Ele é mestre em Engenharia Civil e graduado em Administração, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é o coordenador do curso de Administração das Faculdades Borges de Mendonça, além de ser professor dos cursos de graduação e de pós-graduação em Administração e também de Contabilidade dessa instituição Borges de Mendonça. O professor Renato também é consultor empresarial, palestrante e youtuber. Isso aí, Renato, obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, enfim, poder participar e compartilhar essas informações sobre a importância da gestão de custos com os estudantes que nos acompanham. Vamos começar falando sobre o quão crítica pode ser a condição de sucesso ou de fracasso de uma empresa a partir da gestão de custos, ou seja, é a gestão de custos um fator crítico para o sucesso de uma empresa? Eu acredito que sim, principalmente porque a grande parte das empresas não consegue aprofundar ou dar devida atenção a essa área. Acho que porque é uma área um pouco complexa, é uma área que requer uma dedicação muito grande, uma disciplina grande na anotação dos gastos, em toda essa parte. E normalmente eles formam o preço não utilizando essas informações, então é uma área que, se não bem tratada, os gastos não anotados devidamente, as empresas não sabem para onde estão indo os recursos. Então isso leva elas a desperdiçar recursos, a não saber para onde está indo, onde investir efetivamente, em que área que dê mais valor nisso. Então isso leva elas a... Quem consegue ter uma gestão pelo menos mínima já tem um diferencial competitivo frente a quem não consegue nem desenvolver algo em relação a isso. Agora, essa questão da gestão de custos se aplica somente a uma grande empresa que lida com escala ou e que, portanto, vai ter sempre sistemas mais avançados de gestão, ou mesmo empresas familiares, empresas menores, empresas que têm fluxos de caixa, fluxos de produtos, produção em escala menor? Essa é uma ótima pergunta, Auro, porque grande parte dos empresários tem essa visão de que eu não faço porque é muito difícil, eu não faço porque isso é coisa para grande empresa, eu não faço porque eu tenho que ter um software muito elaborado. Então isso vai paralisando principalmente as pequenas empresas em relação à gestão de custos. É algo que eu gosto de desmistificar bem, porque a gestão de custos ela tem o tamanho que a empresa precisa. Se você tiver uma informação mínima de custos e você não tem nada, já vai te ajudar muito. O Excel é uma ferramenta fundamental para a gestão de custos. Então hoje é uma ferramenta gratuita, qualquer computador que trabalha com Office vai ter o Excel. Então a gestão de custos é para todo tipo de empresa, não é só para grande, é para pequena, para microempresa, até para o empreendedor individual, que é uma modalidade que vem crescendo muito hoje, para ele conhecer o custo dele, para ele entender para onde está indo os recursos da empresa dele. Então esse ponto é muito crucial, os alunos na graduação falam muito disso. Professor, a minha empresa não tem, mas é porque é difícil, a estrutura. Eu sempre falo, pessoal, não é assim. Isso é uma desculpa, é uma muleta que vocês estão usando para não começar a gestão de custos, não começar a inserir. É claro, porque às vezes o cara quer começar assim, a empresa quer começar perfeita. Aí isso também é um problema, Então tem que começar devagarinho, começa a inserir algumas informações, uma análise de gastos, até depois ir elaborando até chegar nos métodos mais complexos. Essa desmistificação que o professor Renato coloca, parece que é importante até para a empresa se dar conta de que não é um sistema complexo com um grupo de tantas pessoas, técnicos com várias especialidades. Pode ser uma ferramenta que se vale apenas no software, por exemplo. Exatamente, o Excel. É uma rotina. Exatamente. E essa é a palavra-chave, é uma rotina. Não é algo que eu começo a fazer hoje e daqui a pouco eu esqueço, vai perder a validade. É algo que tem que ser todo dia municiado, anotado, registrado, melhorado. Por isso que eu acho que é uma grande dificuldade da pequena empresa, é ter alguém disponível para focar nisso, para ter essa disponibilidade de estar fazendo, registrando, anotando, porque o dado de custo ele tem que ser confiável. Às vezes eu até falo, é melhor tu não ter a informação do que ter uma informação errada.
né? Então, ter essa disciplina, ter esse controle é importante. Isso Bom, é fundamental. se a gente concorda, e o professor Renato coloca aqui, né, que de fato ela é uma ferramenta possível para qualquer tipo de empresa, e eu arriscaria dizer que atua em qualquer área, pode ser produtos, serviços, enfim. Então, a gente consegue pensar num esquema, num passo a passo, num tutorial, digamos assim, que expresse o que afinal é necessário para a criação de um sistema de gestão de custos. Como é que uma empresa pode iniciar esse processo? O primeiro passo é ela entender a classificação dos gastos que ela tem, né? Porque a gente falou de que o tema é gestão de custos, aí a empresa pode achar que tudo é custo, né? E essa divisão, essa classificação, ela é extremamente importante, né? Se nós formos ver o tema gasto, o gasto é uma palavra genérica, né? Que ele é todo o sacrifício financeiro que a empresa tem para suprir as suas necessidades, né? Os desembolsos que ela tem, onde ela vai investir. E esses gastos, eles são subdivididos em vários outros tipos que sim vão formar essa estrutura de custos. O primeiro tipo de gasto é o investimento, né? Porque às vezes a gente fala, investimento não é um gasto, até algumas pessoas brincam, não, isso não é um gasto, é um investimento. Não, é um gasto, né? Porque o que é um investimento? O investimento é um gasto que a empresa vai ter para ter o seu ativo, né, que são os ativos e passivos da empresa, que tem a função de gerar um benefício futuro. Então ela adquire um carro, adquire dinheiro também, ela pode ter o seu caixa, seu capital de giro como um investimento, para no futuro aquilo ali lhe render algo mais para frente, né? Então normalmente nas aulas a gente trabalha o investimento como compra, como aquisição de um ativo que vai ter a função de trazer um retorno futuro, né? Então esse é o primeiro tipo de gasto, é o investimento. É o gasto que a empresa tem, que tem a função de lhe trazer um retorno futuro. Então essa divisão já é importante. Quer dizer, todo investimento é um gasto, nem todo gasto é um investimento. Podia-se pensar... Exatamente. Todo investimento é um gasto, nem todo gasto é um investimento. Nem todo gasto é um investimento. Isso, o gasto ele vai ser subdividido nesse que nós vamos ver agora. Exatamente essa observação. Então o investimento é um gasto, ponto, né? Aí nós vamos para onde ele vai é diferente. Depois, esse investimento, porque ele é a aquisição de um bem, de um ativo. Aí a utilização desses bens vão gerar outros gastos, né? Dependendo de onde esse bem adquirido está, ele vai gerar uma despesa, um custo, ele vai ter essa... Então essas minúcias que vão indo que vão diferenciar um pouquinho, né? Então o próximo tipo de gasto que nós temos é o custo, que é o mais o que mais impacta na gestão de gastos da empresa. E esse custo, dependendo do setor da economia que ele está inserido, se for comércio, indústria ou serviço, ele vai mudar bastante também, né? Então, mas o que é o custo? O custo é aquele gasto ligado à atividade fim, para aquilo que a empresa foi desenvolvida, né? Se eu tenho uma indústria fabrica produtos, os gastos, o custo vai estar onde? Lá nessa produção desse produto. Por exemplo, o consumo de energia? Consumo de energia, matérias-primas, as pessoas que estão lá efetuando a produção. Folha de pagamento? Folha de pagamento do pessoal da produção. Porque tem que ter essa divisão entre um setor administrativo e o setor produtivo, na indústria, né? Tem essa divisão, tem que ser bem clara para que os gastos não se misturem. Por quê? Às vezes a pessoa fala, mas é tudo um gasto que vai sair do mesmo caixa. Não, mas tu tem que saber, se a tua atividade fim é produção, tu tem que saber quanto tu está gastando só com a produção, para saber se aquilo é muito caro ou não, dividir a parte administrativa, para saber onde que tu pode diminuir esse custo, se tu pode diminuir custo da parte administrativa, às vezes que é mais apoio, tu consegue tirar alguma coisa. Essas divisões são importantes para isso, para a gente saber para onde está indo o gasto, né, para que eu possa diminuir, aumentar, investir mais um pouquinho e por aí vai, né? Então o custo ele é vamos dizer assim, um dos gastos que mais impactam, mais importante, porque ele está ligado à atividade fim, né? Se eu for ir para uma empresa de serviço, o principal gasto, o custo de uma empresa de serviço são as pessoas, né? A folha de pagamento é um gasto elevadíssimo. Se nós formos ver no Brasil, a pessoa ganha lá, por exemplo, R$1.000, o gasto da empresa é quase o dobro disso, na por questão conta de impostos, dos tributos. exatamente, né? Então, e se eu tenho uma empresa de serviço e eu tenho uma dificuldade de pessoal, de gerir custos, onde é que eu vou atacar principalmente? Nas pessoas, na folha de pagamento. Atacar, que eu digo, é entender, ver se está sendo bem feita, analisar novamente, ver se eu consigo, de repente, sei lá, diminuir um tributo por alguma questão legal, importante que eu possa fazer. Então, a questão de custos também é eu olhar assim, o que eu posso fazer e atacar o ponto principal, né? Então, no comércio, se eu for levar essa gestão de custo para o comércio, eu vou atacar a mercadoria, que é o custo que tem no comércio, é a mercadoria, né? Comprar melhor, fazer melhores negociações, tentar diminuir esse custo de mercadoria, que vai impactar diretamente na minha rentabilidade lá. Perfeito. No futuro. Então, os dois gastos que mais se confundem, custo e despesa, né? Que é o próximo tipo de gasto ali, é a despesa. A despesa está ligada à venda, à entrega daquilo que eu produzo, né, ou que eu comercializo para o meu cliente final, né? Se nós formos olhar o conceito de despesa, é o gasto ligado à obtenção de receita. Então, onde é que a gente obtém receita? Vendendo efetivamente,
né? Todo aquele gasto de apoio administrativo, né? Toda a direção da empresa, venda, marketing, toda essa parte são as despesas, que tem a função de pegar, sei lá, o produto que eu fabriquei e vender, entregar, fazer toda essa parte de movimentar o resultado da minha produção. Exatamente, até tangenciar aquilo. Eu tenho um produto pronto, mas se eu não vender, não me serviu de muito. Então a despesa, como eu falo, vai botar ele debaixo do braço e vai levar ele, vai entregar, vai vender. Né? Então, e uma divisão importante que tem na despesa são as fixas e as variáveis. Né? Porque a despesa fixa é aquela que existe independentemente se eu vendo ou se eu não vendo. Né? Por exemplo, eu tenho uma loja no shopping, por exemplo, que é um local onde o gasto é muito alto, o aluguel é muito caro, né? É um ponto de muito gasto. Então, a despesa fixa vai ser esse aluguel, vai ser o salário desse vendedor. E as variáveis vai ser aquelas que só existem quando eu vendo. Né? Por exemplo, um imposto sobre a venda, né? Uma comissão do vendedor, uma taxa de cartão de crédito ou débito, que hoje é muito comum. Algum aspecto em torno de logística, por exemplo, transporte, a entrega sim, também. A entrega sim, é o chamado frete de entrega, né? O que eu entrego. Então, são as despesas que só existem se eu vendo. Então, essa divisão também é importante, porque essa despesa variável, ela pode ser até alta, mas ela só vai existir se eu tiver uma receita. Agora, a despesa fixa não, é aquela ali que eu tenho que controlar muito, porque às vezes eu não vendo, estou numa crise, num momento ruim, mas eu tenho que pagar. Então, eu saber o momento de aumentar uma despesa fixa é muito importante, né? Porque ela é uma despesa que vai se manter constante durante... E que é essencial para a manutenção do negócio. Sim, sim. Então, mas tem umas... Mas às vezes eu posso diminuí-las ou não aumentá-las em determinado momento, tentar melhorar a eficiência em algum lado. É o que acontece com o custo também. Eu também tenho o custo fixo e o variável, que é basicamente o mesmo conceito. O custo fixo ele é ligado à produção, né? Aquele custo que não varia com a produção, e o variável só existe quando eu produzo matéria-prima, uma embalagem, algo assim. E a despesa fixa é aquela que existe sem eu vender, por exemplo, um setor administrativo, uma direção, uma coordenação, e a despesa variável é que existe só quando eu vendo, os impostos, comissões. Quando movimento o produto. Isso, exatamente. Então essas podem até ser altas, mas eu estou gerando receita. Essas outras aqui não, elas existem mesmo se eu não vendo, então elas podem me impactar efetivamente na minha rentabilidade. Né? É uma despesa que eu tenho que tomar muito, muito cuidado. Outro tipo de gasto que se confunde um pouco, eu gosto de tratar os dois juntos, é a perda e o desperdício. Né? Eles são muito parecidos no conceito, mas a perda é a utilização de um ativo, de um recurso de maneira não programada, né? Sem eu prever, algo que o próprio nome já se diz, é uma perda, né? E o desperdício, ele é a utilização de um recurso, né, de maneira não programada, mas que não agrega valor ao produto. Vamos exemplificar, por exemplo. Eu fabrico chapas de madeira, alguma coisa assim, uma tampa de madeira de uma mesa. Eu sei que a compra da matéria-prima daquela madeira, 2%, 3% vai, né, eu não vou usar por questões do projeto, efetivamente, uma rebarba que sobra, alguma coisa assim. Isso é um desperdício, porque é inerente ao processo de produção. Então eu consigo pegar o custo daquela 2%, 3% e colocar no produto, porque é programado. A perda não, por exemplo, eu programei, está tudo certo no projeto, que é 2%, 3% de desperdício. E quando eu produzi, medi lá no final, foram 10%. Então esses 7% de diferença é a perda. É algo não programado, é algo que naquele momento eu não vou conseguir jogar em cima do produto como um custo para repor na venda, porque eu já tenho o preço programado, eu já tenho uma definição ali. Né? Ou a gente pode ser até um pouco mais drástico, pode, sei lá, pegou fogo no estoque da minha empresa, eu perdi aquele estoque, não estava programado. Né? Então a perda é algo que eu não consigo repor naquele momento, porque eu não consigo jogar para o cliente um custo tão elevado para repor naquele momento. Né? O desperdício já não, eu sei pelo processo que eu tenho que eu vou ter aquela diferença ali por uma função inerente. Ou porque o meu equipamento não permite um corte inteiro. Isso, tão perfeito, exatamente. Enfim. Às vezes eu posso ter por exemplo, no comércio, lá no setor de frios de um supermercado, 2% do iogurte estraga porque é muito abre e fecha da geladeira e tudo mais. Mas caiu a energia no final de semana e o gerador não ligou. Aí é perda. Perdi toda a produção, exatamente. Então a grande diferença é que uma eu consigo repor, que é o desperdício, eu consigo repassar ao cliente, e a perda eu não consigo naquele momento. Então a partir desse detalhamento que o professor Renato faz agora aqui, pelo menos para mim, fica muito mais evidente que, obviamente, esse conjunto de indicadores, vamos chamá-los assim, referente à gestão de custos, pode ser sistematizado numa tabelinha, num software como o Excel, por exemplo, por um único empreendedor individual. Sem dúvida nenhuma. Que ele vai fazendo esse acompanhamento a partir do reconhecimento de o que é investimento, o que é gasto, o custo,
o que é desperdício, o que é despesa, ele consegue definir isso e vai alimentando. Exatamente. E a partir daí ele pode até desenvolver depois um gráfico, uma curva, alguma coisa que permita essa leitura e essa evolução. Claro que sim. Esse digamos assim, o Extra pode ser a síntese do que seja mesmo um controle de custos. Exatamente, eu acho que uma gestão de custos. Isso, eu acho que a gente tem que ser. O grande recado da palestra hoje é que assim, a gestão de custos é possível. Ela não é complexa, ela pode ser complexa à medida que você vai elaborando melhor a sua informação, mas ela não é inviável, né? Ela é possível para qualquer tipo de empresa. Dependendo do tamanho da empresa, do quanto ela movimenta. Claro, olha, uma empresa que, numa certa altura, no início, ela ainda está desenvolvendo o seu dia a dia, e, portanto, o investimento ainda não é algo que ela vai... Ela primeiro tem que dar conta das despesas fixas. Claro, então, parece ficar muito mais evidente. Agora... Professor, ela também é baseada, a gestão de custos, em métodos de apuração de custos, né, que é um pouco a aproximação desses indicadores. Quer dizer, eu preciso ter uma sistemática, como dissemos há pouco, uma rotina, quer dizer, um processo por meio do qual eu vou realimentando as informações e elas vão me dando as respostas que eu preciso. Na verdade é isso. E é possível a gente saber assim, das diferentes metodologias ou processos possíveis para fazer essa gestão de custos, qual é a mais adequada? Tem a ver com a dimensão da empresa, com a área em que atua, se é serviço, se é comércio, se é indústria. Como é que a gente pode definir essa questão da metodologia? Certo. Existem vários métodos, né, que são trabalhados pela literatura, principalmente, e pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho, né, trabalhando com eles, eu posso dizer assim, alguns que são mais importantes, são mais definidos para cada uma. A gente tem o primeiro, que é o método custeio por absorção, por que ele é muito usado? Porque ele é o único aceito, né, pela Receita Federal, pelo Fisco brasileiro, para fins de cálculos de imposto de renda, né, principalmente do valor da conta estoque em balanço patrimonial. Então ele é um método extremamente simples, né, na questão de, se fosse assim, informações gerenciais, eu nem o aconselho muito. Né, para quem trabalha com custos sabe que ele utiliza um chamado rateio, que é uma distribuição de custos, para aqueles custos que eu não consigo alocar precisamente. Por exemplo, eu tenho uma embalagem para aquele produto, eu sei quanto custa a embalagem e quanto vai naquele produto. Agora, se eu tenho um salário de um gerente de produção, por exemplo, como é que eu vou colocar ele num produto? Então, esse método ele trabalha com o chamado rateio, que é distribuir um custo que não tem uma alocação precisa para os produtos. E outros vários, como energia, como aluguel, como todos esses que precisam. Quer dizer, eles ficam diluídos nas várias etapas. Isso, né? Por um critério não tão claro, vamos dizer assim, um critério arbitrado pelo gerente. Então, e ele é muito simples, ele vai usar um critério para todos os custos indiretos. Então, ele atende uma especificação legal, né, o custeio por absorção, que é esse método, mas gerencialmente eu não o aconselho usar. Eu acho que tem que ter ele, porque ele é obrigado, e paralelamente usar um outro para que ele forneça as informações que sejam mais relevantes, que tu consiga depurar um pouco melhor. Então, esse primeiro ele é usado, ele é o mais conhecido por essas questões legais, mas eu não aconselho gerencialmente usar. Eu acho que ele é muito simples, a informação dele é muito distorcida por esse rateio muito simplista. Corre-se o risco do indicador dar um falso positivo. Exatamente, lá, né? Ou um falso negativo. Ou um falso negativo. É aquilo que eu falei de novo, a informação muito simples, né? Ela não vai te dar uma base boa para a tomada de decisão. Depois, nós temos um chamado método RKW, que ele é uma evolução dessa absorção. Ele começa a departamentalizar, vamos dizer assim. Então, ele já começa a melhorar essa informação. Ele começa a ter um critério de rateio para cada custo indireto, né? Então ele vai alocando, por exemplo, o aluguel por metro quadrado, ele vai alocando energia por potência, então ele começa a melhorar essa informação, né? Ele começa a dar... um pouco mais elaborado. Exatamente, um pouco mais confiável até, vamos dizer assim, né? Até uma vez eu tive numa empresa, aqui da região, uma grande empresa, e eles trabalham, apesar dele ser muito grande, grande mesmo, eles trabalham o custo de maneira simples e objetiva. E eles trabalham com esse método RKW porque começou a ter muita reclamação por causa que eles trabalham com participação nos lucros. Né? E os departamentos da empresa, eles tinham metas de gastos para ter, de custos, e se eles ultrapassassem um certo valor, eles não ganhavam a participação. E eles no começo utilizavam ou absorção. Aí eles começaram a ver que às vezes o departamento não tinha nem aquele gasto, mas ele absorvia parte daquele gasto pela simplicidade do rateio. Então eles começaram a usar o método RKW, não, que esse sim, o departamento só vai absorver custo que ele efetivamente usa. Né? Porque, por exemplo, a energia é por potência. Vamos supor que aquele departamento não tem nenhum equipamento, ele não vai absorver energia. Né? Então, essas são algumas melhorias que esse método foi tendo, deixou a informação mais precisa
diminuir essas reclamações. Ficou A algo partir justo, dessa efetivamente. segmentação, né? Exatamente. A César o que é de César. Exatamente. Gastou com energia, vai assumir Vai, esse custo. Não exatamente. gastou com energia na mesma proporção, obviamente. Isso. Não vai assumir o custo do mesmo tamanho. Exatamente. E era o que o primeiro ali, o absorção, não conseguia trazer essa dava depuração conta. tão eficiente. Né? Então, assim, o RKW, ele ainda não é o melhor método. Mas não temos, na verdade, o melhor método, temos o mais adequado. Mas ele já melhora muito essa distribuição. Principalmente para a indústria, ele é muito bom. É um método que, departamentalização, empresas que têm grandes departamentos, ele também vai trazer essa ajuda muito boa. Já para o custo final de um produto ou um serviço, ele já distorce um pouquinho. Então, assim, ele é um método muito bom para fins de gastos por departamento, por unidades produtivas ou por setores. Quando a gente vai trazendo para o produto, ele já começa a perder um pouco essa sensibilidade pelo excesso de rateio. Ele usa muito tipos de rateio dentro da situação. Então, ele é um método ali que, saindo do pegar um montante de gastos, separar por departamento, ele é muito bom. Agora, dos departamentos para os produtos, ele já perde um pouco essa confiabilidade. Dá para usar, claro, mas ainda existem outros melhores. Né, que nós temos na sequência o custeio ABC, que ele é o custeio por atividade. Esse ele é um método muito bom mesmo, só que qual é a desvantagem dele? Ele é muito complexo. Né, ele é um método que eu não conheço nenhuma empresa que usa aqui na região por causa dessa dificuldade. Tem que ter realmente, só o Excel já começa a ficar um pouquinho difícil, né, porque tem que ter assim porque o Excel ele é muito bom, mas ele ainda requer a pessoa muito nele. Né? Então o ABC ele é tão minucioso, ele vai dividindo os gastos tão minuciosamente que ele precisa de um pouco mais de uma inteligência, vamos dizer, artificial, de um software trabalhando para que ele tenha efetivamente o resultado necessário. Né? Uma vez eu tinha alguns colegas no mestrado que eles trabalhavam numa grande indústria de Joinville e eles falaram, olha, a gente montou o ERP lá, instalamos o ERP, eu não lembro agora qual era o nome do ERP deles, linkamos as áreas, fizemos toda essa união, só que a área de custo, por causa do método ABC, nós não conseguimos ainda fazer esse alinhamento, pela complexidade dele. Ele é um método muito bom, o resultado dele é realmente bom, mas essa dificuldade acaba inviabilizando ele. Então não vejo as empresas usando por essa dificuldade. Pequenas empresas mesmo não... Porque ele exige muita informação, ele requer muitos níveis de alimentação. Ele trabalha muito com tempos, tempos de produção, cronometrado efetivamente, potência, então ele tem que ter assim... uma precisão cirúrgica. Exatamente, então aí acaba não sendo efetivo. Isso, acaba que o gasto, o tempo para... E tu começa a analisar uma coisa, até chegar na informação demora muito. Né? Então, às vezes a empresa não tem tempo ou gasta muito, às vezes a informação quando chega, já chega quando não precisa mais. Bom, pois é. Então a informação também tem que chegar no tempo hábil, né? Enquanto ela ainda vai dar algum resultado. Então o ABC ele é muito bom, né? Ele até foi elaborado pelos mesmos autores do Balance Scorecard, que é outra ferramenta de gestão importante, mas ele é muito complexo. Né? Então requer assim, uma estrutura interessante, acho que até um departamento de custos um pouco mais dedicado para que consiga fazer com que ele funcione. O próximo método, ele já é um método assim, que eu uso muito, que é o método do custeio variável. Ele é um método extremamente simples, mas que dá assim, resultados significativos, principalmente para pequena empresa, do comércio, indústria, porque ele trabalha com a segmentação. Os custos fixos ele trata, não transforma, mas ele trata como uma despesa fixa, num montante de gastos que vão ser distribuídos depois, e trabalha com indicadores que são chamados margem de contribuição. Então ele trabalha com rentabilidade. Ele vai trabalhando na questão, eu tenho um produto, quanto eu tenho que vender dele para suprir essa estrutura de gastos e depois gerar um lucro devido. Então ele trabalha com indicadores de margem de contribuição, pontos de equilíbrio, ele vai me trazendo alguns indicadores que não são difíceis de calcular. Né? No primeiro momento, claro, que a pessoa não conhece, pode achar complexo, mas quando a gente começa a implantar em pequenas consultorias, vê que ele vai rápido e dá resultados. É fácil de manter, é fácil de atualizar. Né? Então, esse é o de custos variáveis. Método do custeio variável. Custeio variável. Custeio variável, exatamente. Então ele vai gerar indicadores baseado naquilo que eu falei. Ele trabalha com os gastos que efetivamente eu tenho quando eu produzo ou quando eu vendo, que são as despesas variáveis e os custos variáveis. Então ele trabalha sobre aquilo ali, o montante que eu tenho que ter deles para eu conseguir suprir o que eu gasto. Então ele vai me dando posicionamento de como a empresa está nesse momento. Né? Então ele é fácil de fazer, ele é muito utilizado. Eu gosto de dar muito exemplo em aula quando eu trabalho com esse método, que assim, ele é um método que ele atende tanto a pequena quanto a empresa muito grande. Né? Eu até ensino, quando eu dou esse método, a fazer aquelas promoções da aviação que tem, vou por R$80 e volto por R$1. É tudo baseado nesse método. Né? Então a gente vai ver a decisão de compra de uma mercadoria lá no mercadinho, a mesma de uma empresa de bilhões, que é uma empresa de aviação, com o mesmo método. Então a gente sabendo trabalhar com ele, sabendo fazer com que ele atenda a nossa necessidade, ele é um método muito bom. Muito eficaz. É um método muito eficaz, efetivamente. E a análise custo, volume e lucro, que é o próximo, na verdade, ele é um desdobramento do custeio variável. Ela é uma síntese dos indicadores. Ela pega tudo que o custeio variável faz,
compila e começa a dar informações mais precisas, realmente para o gestor formar um relatório mais elaborado do que ele vem conduzindo, fazendo e trazendo para essa realidade aí, para que venha sendo feito. O senhor Renato explicando assim parece mais fácil, mas eu queria fazer para ele uma outra colocação, quase uma provocação, e obviamente reconhecendo ou admitido que algumas das áreas do conhecimento, e eu incluo talvez a administração nessas, elas tendem às vezes a se apropriar de outras ciências, da matemática, né, de alguns processos de cálculo, enfim, que afastam um pouco o estudante do interesse, né? Quer dizer, porque às vezes porque nós docentes não damos conta de construir uma relação didática mais amigável, ou porque alguns dos autores são normalmente mais duros na leitura e na compreensão, mas é possível a gente conseguir despertar cada vez mais o interesse dos estudantes, seja na graduação ou depois em educação continuada, na pós-graduação, enfim, para que essas ferramentas, esses modelos de gestão de custos, eles possam de fato trazer impacto depois no mundo do trabalho, ali na sequência, quer dizer, contribuindo para que as empresas se fortaleçam, consigam passar por momentos de altos e baixos, e mesmo na área pública, por exemplo, implementar ferramentas que permitam às instituições públicas pensar um pouco essa questão. Sem dúvida. A partir da formação dos seus jovens gestores. A questão principalmente é tirar esse medo, né, e desvincular a questão da análise de custos, ou até da própria contabilidade em si, da matemática. Né? Porque a matemática da contabilidade ela é elementar, não tem outra palavra para usar. Ela é somas simples, divisões extremamente simples, a questão é a questão analítica. Né? A pessoa olhar para aquele hall de gastos que eu apontei ali e entender o que é fixo, o que é variável, ali que eu percebo que o aluno, depois de um tempo, ele começa a ter dificuldade. Né? Então a gente tem que inserir muito nessas disciplinas de custos, o exemplo, a exemplificação, né? Tentar trazer para a prática essas questões. Uma coisa que eu uso muito na minha disciplina, eu sempre levo os alunos para uma cozinha e a gente desenvolve uma receita, calcula todo o custo daquela receita, utiliza todos esses métodos de custeio para dar um resultado final. Né? Então a ideia é demonstrar assim, olha, é possível, é viável, não é tão complexo, gera resultado. Né? Então com exemplo, com tentar melhorar esse relacionamento, que o senhor falou, às vezes a gente tem uma didática que não se aproxima, então a gente trabalha muito com uma questão de relacionamento professor-aluno, algo realmente próximo, uma relação de confiança que ele precisa ou de encorajamento também. Às vezes o aluno já chega meio derrotado numa disciplina dessa, ele acha que, essa disciplina vai ser a que eu já vou rodar mesmo, e a gente vai caminhando com ele durante o curso, ele vai vendo, não é assim, não é tanto, e a gente vai trazendo ele para isso. Né? Então, e o gestor hoje, por exemplo, eu até estava comentando com o diretor lá da faculdade, que a gente está vendo que alguns cursos de pós-graduação, principalmente na área de finanças, estão com as matrículas muito boas. Eu falei, isso é porque em momentos de crise, as áreas de custos e finanças, as pessoas começam a se alvoroçar, começam a ficar preocupadas, porque é onde é o coração do negócio. Né? Então eu começo a pensar para os alunos assim, não comecem a gerir seus gastos ou pensar nisso só quando estão ruins. Né? Pensem na gestão de custos, quando a empresa ainda está boa, quando ela tem capacidade de investir, né? E buscar algo mais. E é uma área que tem carência, é uma área boa de trabalhar. Né? Eu até falei com um colega ontem que esse é um ano que eu estou trabalhando bastante, não sei se é por causa da crise efetivamente, mas... Não é que a gente torça para a crise continuar, mas sim, está bom, não, né? Exatamente, não é porque eu também não seja nada de mais do que ninguém, mas é porque faltam profissionais da área. Né? Então acaba que as pessoas fogem dessas áreas, ficam em outras áreas, às vezes por medo ou por desconhecimento da importância e da capacidade que a área de custos tem para alavancar outras áreas. Né? O departamento de marketing, por exemplo, ele trabalha muito alinhado. Como é que ele vai montar uma campanha, uma promoção, sem saber se tem margem, se essa margem cobre, se esse produto tem condições. Então essas questões são importantes. Falta também essa relação da empresa com o setor de custos e finanças. Reconhecer que é um setor essencial, fundamental, crítico, no sentido de que ele é sensível. Exatamente, ele vai te dar uma informação precisa. Ele vai dizer, custa tanto, a margem é essa. Aí dali, os setores que são um pouco mais lucrativos, criativos, vão trabalhar com questões mais... A busca da solução no momento de crise. Porque no momento de tranquilidade pode parecer muito fácil. Exatamente. Né? E aí quando a água bate um pouquinho acima do queixo, é que o pessoal acha, agora está na hora de controlar custos. Isso, agora está na hora de gerir custos. Né? E aí o erro já está... Aí vai gerir só dívida. Vai gerir só despesa, só dívida. Bom, conversamos aqui com o professor Renato Felipe Medeiros. É um assunto que aparentemente seria muito árido, mas que obviamente nas palavras do professor Renato aqui ficou muito, pelo menos para mim,
fácil de entender. Renato, antes da gente encerrar, eu normalmente peço aos nossos convidados que falem diretamente com os estudantes, né, os estudantes que nos acompanham nos cursos de graduação, de pós-graduação na área da administração, aqueles que já atuam em alguma empresa, na própria empresa, uma empresa familiar, ou né, trabalham em outro espaço profissional, mas que lidam com essas questões do dia a dia da administração, o que é fundamental para quem pretende ou despertou o interesse por conhecer melhor essa área de gestão de custos, né? Alguma atitude, em que fonte podemos beber melhor, autores, escolas com as quais eles podem se relacionar melhor para virem a atuar no mercado pensando nessa questão? A primeira, para quem ainda está estudando, por exemplo, a primeira coisa é aproveite a disciplina de custos quando você tiver. Que a gente sempre se dá conta depois de formado, puta, aquela disciplina que eu não me ative. Então, se você ainda não teve, aproveite quando tiver a sua disciplina. Né? Existem livros muito bons mesmo, que vão auxiliar essas questões. Né? Hoje os livros estão mais contemporâneos, vamos dizer assim, né? No começo a literatura da contabilidade de custos era só indústria. Hoje no comércio o serviço está sendo muito abordado, né? Principalmente aqui na nossa região, em Florianópolis, a indústria quando tem é muito pequeno, então o serviço e o comércio é muito forte, né? Então se o aluno que não entende de custo, não gosta, mas de repente começar a aproximar a realidade dele, o que ele vive, ele começa a entender e começa a se atrair melhor, né? Então, né, um conselho assim comece a trabalhar custos, né? Não espere o melhor momento, a melhor situação. Eu até tenho um colega que ele trabalha na Secretaria de Saúde de Santa Catarina e ele implantou nos hospitais de Santa Catarina a gestão de custos e ele falou, cara, assim, ó, nós começamos com um papel e um lápis. Depois a gente foi elaborando e a gente foi inserindo a cultura da gestão de custos dentro da gestão pública, porque na gestão pública ainda tem aquela muita coisa de que é meu, né? Tem um pouco é cultural mesmo, né? Aquela questão do desperdício. Tendo ou não tendo produção, vai vir o orçamento, vem o financeiro, resolve. Exatamente. E no caso dele, principalmente a saúde, que é algo que o gasto com a saúde a gente nunca vê como um gasto, vê sempre como, é vida, né? Mas sempre dá para gerenciar e ter melhor. Então, o conselho é esse, comece a gestão de custos, não espere o melhor momento, não espere ter um software mirabolante, o Excel resolve, ajuda muito, né? Estudem, é uma área que necessita o estudo constante, apesar dos métodos não mudarem muito, a gente começa, depois de estudar, tu começa a recriar um pouquinho eles, começa a ter novas ideias de como trabalhar com eles, de como adaptar os métodos à sua realidade, né? Porque a gente fala que numa aula de graduação, ou principalmente de pós, a gente não consegue demonstrar para todos os alunos a aplicação de cada método, então ele tem que tentar trazer para a realidade dele essa adaptação. A adaptação é importante, a criatividade na gestão de custos é fundamental. Fundamental. Porque por mais que eu fale, isso aqui é fixo, isso aqui é variável, às vezes na tua empresa pode ser diferente. Então a gente tem que ir entendendo e ver que tipo de informação. Exatamente. Maravilha. Conversamos então com o Renato Felipe Medeiros, mestre em Engenharia Civil, graduado em Administração e o coordenador atualmente do curso de Administração das Faculdades Borges de Mendonça. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Participação. Valeu. E para vocês que nos acompanham aí, acompanhem, veja a agenda no ambiente virtual, lá na página do programa Oficinas de Gestão, qual é a programação dos nossos próximos encontros. Até a próxima.